Olá, professores, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bombando na internet, que provavelmente você já ouviu durante esses dias. Eu confesso que eu estou um pouco atrasada, né? Eu só tive tempinho agora para poder gravar esse vídeo para vocês, mas hoje nós vamos falar sobre o ChatGPT. Bom, esse assunto tá bombando aí na internet, como eu já comentei, mas nós vamos entender aqui como utilizar na educação, como que a gente pode trabalhar com os alunos, né? E por que esse receio de utilizar a inteligência artificial, né? Que vai ter um caos e etc. Então, bora lá entender um pouquinho sobre o que é o ChatGPT. Mas antes disso, eu vou dar uma dica ouro para vocês. Aqui no meu canal eu tenho uma playlist sobre inteligência artificial na educação. Eu vou deixar o link na descrição e também aí no card para vocês poderem assistir depois desse vídeo, tá bom? Lá eu ensino algumas ferramentas para você utilizar dentro da sala de aula, ok? Então, bora lá falar sobre o ChatGPT. Bom, mas então, bora lá. Então, o que é esse ChatGPT? O ChatGPT nada mais é que um modelo de linguagem escrita ali, baseada na inteligência artificial, onde ele fornece ali respostas instantâneas, né? Como se fosse um chatbot, né? Um bate-papo ali entre você e a máquina, né? Bom, o método utilizado é o Deep Learning, que é um aprendizado mais profundo ali, envolvendo neurônios, né? E esses neurônios, né, são similares ao do cérebro humano. Então, na hora que você estiver conversando ali com o ChatGPT, é muito parecido como se você estivesse conversando com uma pessoa real, tá? Então, esse é o bacana aqui do ChatGPT, que ele vai estar ali trazendo respostas instantâneas para você. E um ponto aqui, um parênteses que eu vou abrir aqui para vocês, é o seguinte: por que o ChatGPT ele tá sendo, nossa, o boom, mais o boom do que o Google, por exemplo, né? O Google, gente, quando você vai pesquisar sobre um determinado assunto, você tem vários links, né? Ele traz vários links de vários blogs, pesquisas e etc. E você vai clicar nesse link e vai ler determinado assunto. Aqui no ChatGPT, não. Você vai mandar o assunto, ele já vai te responder instantaneamente, o que é muito bacana, porque, né? Se você tá ali querendo saber sobre um determinado assunto, ele já vai filtrar e já vai te responder aqui na hora, tá? Bom, maravilha. E agora, o que eu vou fazer com esse ChatGPT? Primeira coisa que você vai fazer, você vai acessar também o link na descrição aí, tá? Ou você pode digitar aí chatopen.ai, tá? Provavelmente, né, eu já criei a minha conta, tá? Então, como vocês podem ver, eu já criei minha conta aqui. É muito fácil de fazer a conta, eu vou deixar aqui um videozinho rolando aqui para vocês, tá? Mas é nada mais que você vai inserir o seu e-mail, ou você pode utilizar a conta da Microsoft ou do Google, e lá ele vai pedir para você colocar o seu telefone para ele, né, mandar um código para o seu celular, e você colocar esse código e acessar a plataforma. Pronto, já está na plataforma, bem simples. Maravilha. Aqui, então, está a nossa plataforma, a gente vai conhecer um pouquinho dela e depois eu vou envolvendo um pouco mais sobre determinados assuntos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é questionar para ela o que é o ChatGPT, tá? Como eu já citei para vocês o que é, mas vamos entender por ela mesma o que é, né? Quando eu falo ela mesmo, é a plataforma em si, tá? Mas pode ser o ChatGPT. Então, eu vou colocar aqui o que é, né? O que é ChatGPT. E mandei para ela, vamos ver o que vai responder. O ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, uma empresa de pesquisa de inteligência artificial. Ele foi treinado em uma ampla variedade de tarefas de processamento de linguagem natural. É capaz de conversar com usuários em vários tópicos de diferentes idiomas. Com o modelo de linguagem, o ChatGPT é capaz de gerar respostas a partir de uma entrada de texto do usuário, usando uma combinação de técnicas de aprendizado de máquinas e processamento de linguagem natural. Ele é treinado em um grande corpus de textos e pode gerar respostas em tempo real, tornando útil para aplicativos de bate-papo e assistentes virtuais. Então, isso é o ChatGPT. Então, olha que bacana. Não sei se você percebeu, além de eu colocar, né, o que é o ChatGPT, aqui do lado, ó, ele já praticamente colocou ali, né, a inteligência artificial já colocou ali sobre determinado assunto, né, que eu estou comentando. Eu posso clicar aqui, ó, e editar. Então, por exemplo, eu só coloco aqui o que é, né, o ChatGPT. Então, vou apagar aqui e vou colocar o que é o ChatGPT.
tá? Renomeio e dou um enter e pronto, já foi salvo. Para que isso, né, pessoal? Porque se eu tô conversando com um determinado assunto, é viável que eu escreva aqui o tema sobre o assunto, né? Então, se eu clicar aqui e criar um novo chat, eu vou estar falando sobre outro assunto. Então, é o que o filtro ali para você também ficar bacana, tá? Uma coisa legal aqui de se trabalhar com o ChatGPT é que você pode exemplificar algo ou especificar algo, né? Então, no meu caso aqui, eu vou especificar o que é o ChatGPT para uma criança. Então, eu vou só simplesmente aqui, ó, copiar, eu vou colar aqui o que é ChatGPT para uma criança. Vamos ver o que ele vai responder. Às vezes demora um pouquinho, porque ele está ali no processo, né, de pegar as informações do banco de dados deles, né? Então, olha lá. O ChatGPT é um robô que pode conversar com você como se fosse uma pessoa de verdade. Ele foi criado para ajudar a responder perguntas e conversar sobre diferentes assuntos. Como um amigo imaginário, ChatGPT pode ser uma fonte de curiosidades e de aprendizado. Você pode perguntar a ele sobre o mundo, sobre animais, sobre como funcionam as coisas, ou apenas um bate-papo sobre interesses de hobby. O ChatGPT é muito inteligente e pode aprender com cada conversa que você tem com ele, tornando cada conversa única e divertida. Então, olha que legal. A primeira pergunta lá que eu fiz, né, que foi um pouco mais técnica, né, o que é o ChatGPT bem mais, né, aberta, ele me traz ali a ficha mais técnica, né, a resposta mais técnica. Já aqui eu estou perguntando o que é um ChatGPT para uma criança, para a gente poder entender que o nosso ideal aqui de trabalhar com criança, ele vai trazer de uma forma mais lúdica que possa entender o que é esse ChatGPT também, tá? Então, isso tudo vamos desenvolvendo aí conforme as nossas conversas, tá? Bom, e agora? Eu pergunto para vocês, né? Para você, professor que está aqui vendo esta aula. O ChatGPT, ele pode te auxiliar nas suas aulas? Deixa aí nos comentários para eu poder entender se você veio aqui apenas por curiosidade, se você está com receio. Eu preciso saber disso porque é interessante eu saber que as pessoas que estão vendo meu vídeo, elas estão interessadas em entender o que é o ChatGPT, como que eu posso utilizar na educação, ou entre outros assuntos, tá? Bom, então bora lá. Primeira coisa, né? Vamos supor que eu queira trabalhar na parte de artes, né? E educação. Então, vamos supor, eu tô com uma turminha lá e eu tô trabalhando artes e o tema de artes ali são vários assuntos, mas eu quero trabalhar com música. Aí, vamos supor que eu queira trabalhar com o ChatGPT em conjunto. Então, você vai propor para os seus alunos eles criarem uma música utilizando o ChatGPT. Então, nesse novo, eu vou pedir para ele criar uma música, né? Então, o aluno vai vir, crie uma música. E vamos aguardar. Então, claro, eu posso tentar criar uma música. Aqui vai. E aí, ele vai trazer aqui, né, em inglês, uma música aleatória. E o que acontece? É isso que eu queria também trazer para vocês. Não adianta só você colocar aqui, cria uma música. Você tem que especificar para o ChatGPT, para ficar legal, né? Igual aquela pergunta que eu falei para criança, né? O que é um ChatGPT para uma criança. Então, é muito mais fácil você especificar sobre determinado assunto. E também o que propõe para os seus alunos, né? Então, você não vai só falar, cria uma música lá no ChatGPT. Não, não é assim. Você vai explicar para eles, ó. Eu quero que vocês criem uma música. Vamos formar grupos, né? Então, é a metodologia sua. Vamos formar grupos? Vamos formar dupla? Enfim, é a sua metodologia, professor. Aí, beleza. Aí você vai falar assim, ó, eu quero que esse grupo aqui, ele crie uma música mais voltado para o clássico. Esse daqui mais voltado para o rock. Esse daqui para determinado assunto. Então, você vai criar aqui uma música, né? Uma outra coisa também interessante de se trabalhar é você trazer um tema para essa música. Porque vamos supor, eu coloco aqui, ó, crie uma música em português, né? Por exemplo, tá? Crie uma música em português porque ali ficou em inglês, né? Ok. Aí ele tá criando, então ele tem o verso, ele tem os versos e tem o refrão. Então vamos ler aqui o que tá escrito, né? Pra gente depois ir por outro passo que eu queria comentar aqui com vocês. Então, vamos lá. Acordei hoje sentindo solidão, não quero levantar e encarar a multidão. Mas então eu vi a luz do sol entrar, deu-me esperança e ajudou a enfrentar. Refrão.
Todos nós precisamos do amor, de amor, para nos ajudar nas horas difíceis, separar a dor. Então vamos lá espalhar a alegria e tornar esse mundo em um lugar melhor. Oh yeah! Aí tem o verso 2, é fácil. É fácil me deixar levar a presa, esquecer, apreciar a natureza, mas paramos um momento, contemplar, nossos problemas vão se dissipar. Ponto. Depois é só ler o restante, né? Ok. Primeiro que eu fui específica, porque eu pedi para criar uma música em português, mas como eu comentei, os meus alunos lá, eu queria que o meu aluno criasse uma música meio clássica, meio do rock e o outro do funk, por exemplo, né? Ok, isso daí vai envolver melodia, harmonia, esses negócios assim todos. Mas a letra em si, ok, a música, cria uma música em português, ok. Só que eu também preciso de um tema para essa música, né? Então vamos supor que a gente vai nós vamos estar trabalhando aqui com o meio ambiente. Então, grupo A, vocês vão trabalhar o rock, só que com meio ambiente. Grupo clássico, vocês vão tocar um determinado assunto sobre desigualdade. Cara, é muito amplo essa energia de a gente criar música envolvendo aqui o ChatGPT. Então, vai ficar aí na sua imaginação, professor. Então, aqui eu vou criar uma música. Então, eu vou pedir para ele criar uma música, né? Então, cria uma música. Cria uma música. Opa! Cria uma música que fale sobre o meio ambiente. E pronto. Então, vamos lá. Porque é interessante você trazer esses temas também para dentro da sala de aula, porque eles trabalham em conjunto. Então, vou trabalhar artes com o meio ambiente, né? Ou, vamos supor, eu vou estar trabalhando ali a desigualdade com a música e vou implementar ali, depois eu vou colocar a melodia que for, seja ela do rock, seja ela do funk, seja ela... Vai ser muito legal essa elaboração toda. Então, não é só você ficar com medo do ChatGPT, porque o aluno vai copiar e colar, né? Ele vai estar envolvendo tudo. Então, vamos ver como que ficou a nossa música do meio ambiente. O planeta está pedindo socorro, nós precisamos agir agora. O mundo está mudando, os sinais estão claros. Nós temos que cuidar da Terra antes que seja tarde demais. O meio ambiente é a nossa casa. Não podemos deixar a natureza frangalhos. Vamos proteger, preservar e cultivar para que as gerações futuras possam desfrutar. Então, assim por diante, temos aí vários versos e também o refrão. Muito inteligente aqui da parte do ChatGPT criar o meio ambiente aí dizendo que o planeta está pedindo socorro, né? Bom, e aí com isso tudo você consegue criar uma aula de artes bem prática com seus alunos, né? Utilizando aqui o ChatGPT. Tá? E aí depois envolve música, som, né, melodia, harmonia, essas coisas aí que é o professor de artes aí, né, o professor de artes que estuda música vai implementar aí essa ferramenta, tá? Inclusive tem uma ferramenta bem bacana de música que eu vou trazer futuramente aí pra vocês, tá? Bom, agora vamos supor que você professor de história, quer falar sobre determinado assunto. Então aqui, né, no caso, eu posso renomear, né, criando música. E aí, né, no caso, você pode colocar o que você quer aqui, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui de artes, né? Artes. Ok? E aqui eu vou criar um novo, né? Porque eu tô falando sobre o outro assunto. E agora eu vou falar sobre história. Então, vamos supor que eu queira falar sobre o feudalismo. Então, vou colocar aqui para ele criar uma tabela sobre o feudalismo. E aí, aguarde um pouquinho. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Às vezes pode ser que apareça um erro. Eu não sei se vai acontecer agora, ó. Mas às vezes aparece um erro ali. O que você vai ter que fazer? Agora apareceu. O que você vai ter que fazer? Você pode copiar aqui a pergunta, atualizar a página e tentar novamente, tá? Então, vamos ver se ele vai possibilitar que eu consiga... agora foi. Então, você vai ter que testar aí. Se não funcionar, você desloga da sua conta. Aguarda um pouquinho, porque às vezes o servidor está muito cheio. Ou, enfim, acontecem várias coisas aqui que pode ser que dá esse erro. Então, você pode ficar um pouco estressado no começo, mas calma, relaxa que vai dar certo, tá? E aí, ele já está criando aqui uma tabelinha para mim, né?
sobre o feudalismo. Então, vamos lá. Tem a característica e descrição, então ele me fala aí sistema político, a sociedade econômica, relações de vassalagem, castelos e decadências, né? Esta é uma tabela básica e há muito mais para discutido sobre feudalismo, mas espero que tenha ajudado. Bom, então ele criou essa tabelinha aqui e os meus alunos eles vão poder fazer o quê? Copiar no caderno, copiar no Word e me entregar? Não, você vai estar trabalhando ali, estimulando que o seu aluno pesquise mais sobre determinado assunto. Então vamos supor, legal, feudalismo, mas o que foi a economia do feudalismo? Aí aqui, né, tá a descrição sobre a economia e você vai questionar os seus alunos, né? Então, vai pedir para que os seus alunos expliquem para a sala toda, né, o que foi, né, a economia no feudalismo. Enfim, são várias coisas que dá para fazer, você consegue filtrar mais, você consegue ir mais a fundo. Então, tudo vai depender da sua metodologia, de como você vai estar trabalhando ali na sala de aula, tá? Bom, e aí se você é professor de inglês, por exemplo, o que você vai fazer? Bom, eu como não manjo muito de inglês, eu vou simplesmente pedir aqui para ele criar uma tabela verbo to be, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, crie uma tabela não, crie o verbo to be. Eu vou colocar assim, ó, crie o verbo to be, tá? E tudo bem que era para eu ter colocado em num outro chat, né? Mas tudo bem, já foi no mesmo aqui, no próximo não vou errar. Tá, então aqui ele tá criando uma tabela para mim, por quê? Porque praticamente ele pegou essa mesma conversa aqui, ó, que eu pedi para ele criar uma tabela do feudalismo, e aí ele me criou também uma tabela aqui, tá? E aqui ele é bem legal, ó, porque ele me traz, né? Ele traz as conjunções do verbo to be, então ele traz o pronome, a contração, conjunção, e aí ele me traz aqui também tanto do tempo presente quanto o simples, tá? Então, assim por diante, você pode tá utilizando aí, você professor de inglês, pode estar trabalhando com seus alunos. Então, você pode aprofundar mais sobre esse tema, né? Eu não vou, como fala? Estender muito aqui, tá? E aqui eu vou criar aqui um novo para eu já não esquecer, né? E vamos supor que a gente queira estar trabalhando que você, professor que está na correria e está sem tempo e etc., você quer elaborar uma prova. Ok, vamos elaborar uma prova. Então, vamos aqui elaborar uma prova de química. Então, eu vou colocar aqui, ó, elabore uma prova de química. A de química não, de física. Então, vou colocar aqui, ó, elabore uma prova de física para o segundo ano. Aí você tem que colocar o segundo ano, né? O segundo ano do ensino médio, tá? Que eu quero para o ensino médio. Você tem que ser bem específico no que você quer, tá? Aí você vai pedir o quê? De múltipla escolha. Múltipla escolha que contenha cabeçalho, nome da escola, nome do aluno, data e acho que só, né? Acho que só. Vamos ver como que vai ser. Eu coloquei um ponto sem querer ali em vez de vírgula, mas tudo bem, né? Vamos aguardar. Às vezes ele demora, como eu falei, pode ser que deu erro, ou pode ser que ele está começando a criar ali pegando os elementos, né, de determinado assunto. Bom, então aqui ele criou o cabeçalho, ficou 2 pontos, eu não precisava disso, mas tudo bem, né? Acontece que a gente tem que especificar mais. Escola, aluno, série segundo ano do ensino médio, disciplina física, data, legal. Prova do segundo ano, aqui ele colocou as instruções, essa prova contém 10 questões e múltipla escolha. Uma outra coisa, né?
Por exemplo, aqui eu poderia colocar, né, que você queria uma prova, elaborar uma prova de 7 perguntas. Então, você está sendo mais específica. Aqui eu não fui específica, mas ele criou 10 aqui questões, tá? Ele está criando, né, na verdade. Aqui, cada questão possui uma alternativa correta, preenche o gabarito, etc. Então, aqui ele traz, né, as perguntas, né, e aqui as respostas, né, de múltipla escolha, e você vai responder. Então, olha que legal. Aí, vamos ser um pouquinho mais específica aqui, só para a gente poder ver. Elabore uma... Será que com tabela? Estilo tabela? Não é estilo tabela, eu acho, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Mas ele tá fazendo, tá vendo, ó? Ó, ficou mais interessante do que aquele outro. Talvez essa série aqui não precisava entrar aqui, né? Porque como ele já tá aqui, ó. Não, mas não ficou legal, tá vendo, ó? Vamos ver como que ele tá criando. Mas aí você vai, tá vendo? Ó, você vai elaborando e vendo qual que é a melhor opção, o que você precisa ajustar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ficou meio ruim, né? Eu prefiro essa aqui primeira, né? Que aí você pode colar no Word e fazer bonitinho, né? Não era isso que eu queria, mas tudo bem, né? Mas, olha só que bacana, esse aqui ficou legal, né? Então, você consegue criar uma prova aí, praticamente, para você utilizar aí com seus alunos de uma forma fácil, tá? Ok. Agora, que tal a gente ver alguma coisa sobre geografia, né? Então, vamos lá. Vamos criar aqui um outro. Vamos perguntar para ele aqui quais são as cidades da Etiópia. Então, vamos ver. Quais as principais cidades da Etiópia? Etiópia. Esqueci do acento no O, vamos lá. A Etiópia é um país grande e diverso, com muitas cidades importantes. Algumas das principais cidades da Etiópia incluem. Aí ela cita o nome das cidades e traz uma descrição sobre essa cidade, o que é muito interessante. Então você percebe que além de você fazer a pergunta sobre quais são as cidades da Etiópia, né, as principais, né, no caso aqui, que ele está trazendo, ele também cita ali uma descrição. O que é interessante para os seus alunos. Então, vamos supor que você queira saber sobre essa Ahara aqui, né? Então, aqui, ó, uma cidade antiga no leste da Etiópia, conhecida por muralhas históricas e pelo bairro islâmico de Jugol. Se eu, por exemplo, falar assim... Vamos questionar aqui a parte econômica dela. Como que eu posso fazer a pergunta? Sobre a área econômica de Ahar. Ixi, ó, escrevi errado ali, ó, esqueci da letra, mas ele entendeu, ó lá, ele compreendeu. Ahar é uma cidade histórica localizada no leste da Etiópia, é uma economia baseada principalmente na agricultura, com destaque com a produção de café. A região ao redor de Ahar, conhecida por produzir alguns melhores cafés da Etiópia. Muitos produtores locais vendem seus produtos para exportação. Além do café, outras culturas agrícolas importantes da região incluem cereais, legumes e frutas. E aí tem o restante ali que fala sobre a economia de Ahar. Então, o legal de você utilizar o ChatGPT, que é uma pesquisa mais aprofunda, né? Aprofunda sobre determinada coisa. Então, lá começamos quais são as principais cidades da Etiópia. E perguntamos sobre a cidade, uma das cidades principais da Etiópia, sobre Ahar. E aí a gente vai aprofundando mais sobre esses determinados assuntos. Então, eu espero que vocês tenham entendido assim como é que funciona o ChatGPT para diferentes criações, né? Desde você
especificar o que você quer mesmo em si, né? Como também dentro do assunto você trazer. Então, por exemplo, aqui tá falando sobre esse nome aqui, que eu não sei pronunciar. Ele vai estar falando sobre a cidade... Ah, não, esse aqui, ó. Né? Ele está sendo localizado nesse lago. Mas esse lago... O que eu posso perguntar sobre esse lago? Então, tudo isso vai ser questionamento de você, professor, com o seu aluno, a sua metodologia que você vai estar utilizando, tá? Então, eu espero que eu tenha sido clara aqui para vocês com esses temas que eu trouxe para vocês, né? Eu tentei trazer um pouquinho de cada área aqui de arte, geografia, história, inglês, para poder trazer aqui como que você consegue trabalhar com vários assuntos de diversas áreas dentro da sala de aula, tá? Seja você professor criando uma prova, elaborando uma prova ali, quanto você está trabalhando com um conjunto ali com os seus alunos, né? Então, trazendo para dentro do ChatGPT um assunto que depois eles vão debater ali dentro da sala de aula, tá? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então, aproveite e utilize essa ferramenta aí nas suas aulas. Então é isso, até mais!